professor Muniz Sodré, hoje na Folha de São Paulo, fala do Marçal. Ele qualifica o Marçal como alguém do futuro, do porvir. E ele diz que o futuro é idiota. Ele lembra também que a palavra idiota vem de idiotes, que na Grécia Antiga era o cara que não se interessava pela vida pública, se interessava só pelos negócios particulares. Bem, por mais que a retórica do professor Muniz Sodré seja interessante, eu, na função de filósofo, de professor, tão aposentado quanto ele, eu creio que não seria... Eu acho que eu tenho que fornecer outra narrativa. Eu creio que quem está fazendo o papel de idiota nessa eleição, e agora não mais relativo ao idiotez do mundo grego, mas ao sentido idiota comum, que é o tonto, o inculto, né? Eu acho que Marçal é inculto, como Bolsonaro, mas ele não é idiota no sentido de Bolsonaro. Bolsonaro tem uma paranoia que ele vende, né? Ele vende aquela paranoia, ele tem uma mania de que está sendo perseguido e ele vende isso. Só que ele fala mal, ele pensa pior ainda, ele tropeça nas palavras e a agressividade dele é uma agressividade esporádica. Marçal não. Marçal é o coach por excelência. E ele não é um fenômeno de agora, como muitos estão pensando. Marçal é o coach por excelência, porque ele vende algumas coisas que estão já há algum tempo querendo ser compradas. Veja, quando eu me dou mal num regime liberal, e no neoliberalismo a tendência de todos nós nos sairmos mal é muito grande, até porque todo mundo já no cartão de crédito já se sai mal, né? Já fica devendo. Se saindo bem ou saindo mal já fica devendo no cartão de crédito, então todos nós temos a tendência de no neoliberalismo não sairmos mal. E o que Marçal vende? Ele vende a ideia de que nós nos saímos mal por culpa de falta de oportunidade e liberdade. Tem um truque para se sair bem. Não é trabalho, não é reivindicação política, não é melhoria do Estado. Há um truque. Eu tenho este truque. Vejam como eu me saio bem. Eu vendo este truque para vocês e ao mesmo tempo estou enriquecendo. Então, este truque é bom. Ele funciona na mesma lógica de outros coaches, que são alguns com o pé na universidade, outros com o pé na igreja. Bolsonaro não tinha esse pé. Não tem. O pé na igreja é da esposa, a famosa pericrente. E o pé na universidade menos ainda. Marçal tem, se não o pé,
uma prótese, uma muleta nos dois pontos. Ele vende algo que os pastores vendem, que é o truque. É o truque da oração. Eu falo com Deus. Eu peço e vem, como mágica. O truque de ser esperto para compor um discurso que vai enganar alguém. O truque do dinheiro fácil, do estalar de dedos e conseguir. Eu vou vender isso para você. Vejam que no mundo dos pastores, no mundo da igreja, esse truque é vendido. O fiel que fala um pouco melhor e sabe ler a Bíblia já é rapidamente convidado a ser pastor e ganhar algumas horas para falar em alguma igreja do conglomerado. E aí as pessoas do lado falam, tá vendo? Ele aprendeu o truque. Ele aprendeu o truque. Qualquer um de nós pode aprender. Bom, eu não falo bem, não sei ler direito, mas o meu filho sabe. Então você tem o coach pastor e o coach marçal, que diz, eu tenho um truque. Vejam só, hein? Agora, este truque, ele foi preparado. Ele foi preparado dentro do mundo acadêmico, ou pelo menos semi-acadêmico. Eu vou citar 3 preparos aqui no Brasil para vocês, que se vocês perceberem é exatamente isso. Edu Tonteira vendia o truque de aplicação, ainda vende, do mercado financeiro. É um cara formado em engenharia por uma universidade, ele tem ligações com, digamos assim, o mundo da leitura, ele é até autor. Qual o segundo? Sim, Leandro Banal. Mesma coisa, o truque. Qual o truque? O truque é simplesmente dizer que, ora bolas, basta você se autoconhecer, basta você voltar para si mesmo e ter, né, algum autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É saber se você sabe dar o golpe, sabe fazer o truque ou não. E no discurso do Leandro Banal, isso ficava mais, né, menos cru do que no Marçal, mas é a mesma coisa. Tanto é que ele oscilava, né? Quando estava o Moro por cima, ele ia tirar foto com o Moro. Quando estava o outro por cima, ele ia tirar foto com o outro. E os textos dele são textos de truque. Percebam como ele copia frases da internet e monta um texto. E com sotaque do quê? Sotaque do religioso que ele foi. Sim. Ele tem ligação, porque ele estudou para ser padre. E qual o terceiro? Ah, esse é fatal. Esse você sabe de cor. Luiz Felipe Pondé. Esse é o próprio Marçal. Porque nada que é da militância, do coletivo, das ligações sociais, tipo Greta, por exemplo, nada disso funciona. O que funciona é eu não acreditar em nada e partir para o individualismo puro. E toda vez que tiver alguém de esquerda no meu lado, eu simplesmente acuso de ditador, de me tirar a liberdade. Professores de esquerda são todos ditadores, me tiram a liberdade. Por quê? Porque Pondé é igual a Marçal, ele é um fracassado. Ele tentou ser professor universitário e nunca passou em concurso nenhum. Ele é auleiro e palestrante. Então, se você somar Edu Tonteira, Leandro Banal e Cuca Pondé, você tem o esteio, não do Marçal somente, mas de todo tipo de coach que foi crescendo com o neoliberalismo, com a ideia de que você, dá um salto a qualquer momento, porque você pegou o truque.
Quem é que vai ensinar o truque para você? Milhões de livros de autoajuda e o coach. Ora, mas e se esse coach vira candidato? Pô, por que eu não vou votar nele? Ele é o homem que democratiza o truque. Ele é o homem que diz que eu não vou precisar de maneira nenhuma de nada que a sociedade diz que eu vou precisar. Educação, transporte, saúde, nada disso. Eu tenho truque, eu dou um salto. Logo eu vou estar, né, junto com as celebridades, inclusive junto com o Marçal, porque eu já estou no time dele. Olha, se tem uma coisa que não é idiota e que pega, é isso. E se tem algo que é o Bolsonaro melhorado 1000 vezes no sentido de enganar, é isso. Eu sempre disse para vocês que esses que eu citei prepararam Bolsonaro. Mas agora eu digo para você, muito mais que esses 3 que eu citei, eles prepararam todos os Marçals da vida. Exatamente. Você não percebe à primeira vista, porque à primeira vista parece que eles inclusive são contra o Marçal, mas eles não são. Eles são exatamente o esteio para um cara como o Marçal subir. É o aplicador que ensina educação financeira, é o cara que faz o discurso de padre ou pastor para você se autoconhecer, e o cara que diz que você precisa ter liberdade e combater a esquerda. Exatamente os 3. Aí você pode agrupar outras características, mas as outras características já vêm do campo neoliberal em geral. Essas 3 características é as que saltam de um meio que boa parte da classe média não identifica com o Marçal. Ele é mais grosseiro, mas ele não é tão grosseiro quanto o Bolsonaro. Ele é muito mais esperto e muito mais próximo desse esteio, dessa conversação, essa conversação dos coaches. Veja só, eu assisti um discurso do Pondé que é igualzinho o do Marçal. É contra a Greta. Ecologia? Como que uma menina, uma jovenzinha pode falar de ecologia? Ela devia estar namorando. Aliás, ela é riquinha. Não suporto adultos que fazem dela guru. Um monte dessas bobagens. Tá? Um monte dessas bobagens. Esse tipo de bobagem, né, que é a militância contra a militância de proteção do verde, é exatamente aquilo que serve para militar contra todo tipo de proposta democrática, de futuro melhor, de futuro coletivo melhor das esquerdas e da democracia. É exatamente aquilo que o Marçal diz, que Bolsonaro dizia: aposte em você, mas não aposte em você como o Bill Gates mandou, que é invista na sua educação. Bill Gates ainda está no registro do empreendedor. Esse pessoal já não está mais no registro do empreendedor. Eles já ultrapassaram o liberal e vão para o neoliberalismo extremado. Eles estão no registro do aplicador. Você precisa de truques, de sorte e de ser da nossa patota que vai ensinar os truques para você. Por isso que você é capaz simplesmente de ficar sabendo que quem o seguiu foi para a Serra da Mantiqueira, ficou perdido e teve que ser resgatado por bombeiros, e ainda assim você seguiu o Marçal. Ele tem o truque. E ele pode entregar o truque para você. Basta você segui-lo, basta você ir junto. É impressionante, gente, como esse espírito
Não é a palavra, esse espírito tá no Edu Tonteira, tá no Pondé, tá no Dentuço Careca, né? O Leandro Banal. O texto às vezes é diferente, às vezes é bem igual, mas o espírito é esse. É o espírito de não fazer nada que seja no âmbito das negociações do sindicato, das frentes parlamentares, da busca de uma sociedade que seja harmônica. Não. O que você faz é com você mesmo. Nesse sentido, o professor Sodré tem razão. É o idiotes do mundo grego, que mesmo na política só tem um interesse, o interesse particular. E quando você mexe no interesse particular, você mexe com 30, 40, 50% às vezes do eleitorado, que não acredita na política, que acredita no político que diz que não acredita na política porque tem o truque de vencer individualmente, e é truque mesmo, é quase mágica. Me siga que você ganha, me siga que eu vou te ensinar o truque e você já está ganhando um dinheirinho. Veja como o truque está funcionando. É a venda do milagre, a venda da mágica, a venda do individualismo extremado, a venda do combate a tudo que é coletivo e de esquerda. O futuro é Trump, que é igualzinho a essa gente. Veja que quando Obama foi criticar o Trump, ele disse o quê? Esse multimilionário de 78 anos, desde o dia que desceu da Torre Trump, só reclama e só fala dele, de coisas que é preciso para ele, nunca para a população. Quando Kamala disse America Great Again, para quem? A população começou a pensar. A mesma coisa tem que falar agora. Percebam como Marçal é exatamente a pessoa que vende o sonho do individualismo máximo, o sonho do truque. É muito interessante isso, gente. Muito interessante isso. Tem um truque, ele vai contar para mim porque eu participo do movimento dele. Ah, mas ele vai contar para outros também. Não tem importância. Alguns vão pegar, outros não. É a mesma história do pastor. Eu não sei fazer, mas o meu filho sabe ser pastor e vai ser. Então, vamos junto. Gente, nós estamos há 30 anos já, 20 anos, 30 anos, escutando esses tipos, coach, Pondé, Leandro Banal, Edu Tonteira, todos os dias em TV, jornal, internet. Iguais a eles, estão assim, ó, e com áreas, inclusive. Alguns na medicina, alguns no direito, alguns na administração de empresa, com áreas seccionadas. E o discurso sempre o mesmo. Tem um truque. E o truque, eu vou contar agora para vocês o verdadeiro truque que o Marçal deixa implícito. O das relações pessoais. O do apadrinhamento. Venha comigo, porque se eu for para a prefeitura, você vai ser apadrinhado, você vai ganhar o truque, mas também uma amizade no poder, um jeitinho para conseguir as coisas. E isso também está disseminado na nossa cultura. Vejam quantos atores velhos tradicionais estão pedindo para trabalhar e não estão conseguindo, enquanto que um bostinha do BBB consegue. Qual o truque? Relações.
O velho e bom teste do sofá ampliado. O brasileiro não acredita nisso, mas ele é empurrado a acreditar à medida que o neoliberalismo vai se radicalizando e tornando-se um anarcocapitalismo. É isso, gente. Marçal chegou para mostrar que ele pode ser um super Bolsonaro. Que Bolsonaro era um arremedo dele. Porque ele é uma espécie de síntese de Pondé, Edu Tonteira, Leandro Banal. Ele é quase que um Bispo Macedo. Ele só não é aquele que tem um problema de dependência anal com Bolsonaro, que é Malafaia. O homem que quer rola. Pensa bem nisso que eu falei para vocês. Daqui a pouco a gente volta.